todos. Meu nome é Maria de Jesus Alves Ramos. Silvânia Correia Ramos. Elvia Luiz da Conceição Carvalho. O nosso trabalho, que trouxe como tema o jogo como ferramenta do ensino-aprendizagem da língua espanhola no ensino fundamental 2, é apresentado para a conclusão do curso de Letras com Espanhol. O nosso trabalho contou ainda com um levantamento bibliográfico e pesquisa de campo, necessitando da construção de capítulos para a contemplação do mesmo, de cada temática abordada e em torno do assunto. Cada temática abordada em torno do assunto. Assim, dividiu-se em 3 capítulos, sendo evidenciada e discutida a ludicidade como atividade humana, sendo evidenciada a história dos jogos lúdicos, bem como a definição desses jogos. Já o segundo capítulo colocou em pauta a ludicidade como recurso didático, relacionando a esta a aquisição de uma segunda língua estrangeira, nesse caso a língua espanhola, além de afirmar e confirmar o brincar e a música como estratégia de aprendizagem de língua estrangeira. No terceiro capítulo, trouxe os resultados e análises das pesquisas de campo e, por fim, as considerações finais. Contou ainda, e utilizamos ainda no desenvolvimento do mesmo, teóricos como Andrade Sanches, Antunes, Cardoso e Chagu. No nosso primeiro capítulo, que fala sobre a ludicidade, atividade humana, nós falamos sobre o valor que tem a ludicidade, o lúdico na vida de cada criança. E começando pela história dos jogos, ele vem desde tempo remotos, que quando os romanos usavam essa prática como cultura, e nisso eles foram evoluindo e com o passar do tempo, chegando aos nossos dias, sendo usado como uma prática em nossa sala de aula. Então o jogo ajuda a descobrir, a redescobrir, desenvolver, enriquecer a aprendizagem, fazendo com que educadores estimulem seus alunos a compreenderem e adquirirem outra língua, neste caso específico, o espanhol. Para embasamento do nosso trabalho, buscamos autores como Andrade Sanches, já citado, Antunes, Cardoso, Dantas, entre outros. Dividindo nosso capítulo, nosso trabalho em 3 capítulos. No primeiro, falando sobre o lúdico, já para Miranda, o lúdico é originado da palavra latina ludus, que quer dizer jogos, que com o passar do tempo foi mudando e evoluindo, chegando à palavra lúdico, entre outros significados. Na história dos jogos, sabemos que os jogos vêm de tempos remotos, antes de Cristo, por volta de 4.000 anos, onde os primitivos faziam suas celebrações, e essas atividades eram prazerosas. Dessa forma, o lúdico sempre esteve presente na vida do homem. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que o jogo pode ser estudado em 4 áreas: história, filosofia, psicopedagogia e antropologia. Já na Grécia Antiga era desenvolvido o jogo de caráter infantil, pois acreditava que os jogos estavam ligados ao espírito que aspirava honra e dignidade. O jogo é antigo e faz alusão a culturas remotas, oscila entre o ritual mais solene e divertimento puro e simples, dividindo a sabedoria simples rivalidade, selecionado também ao sofismo, que quer dizer para a defesa pessoal. Na definição do lúdico, conforme Kishimoto, o jogo pode ser visto de 3 formas, como resultado de um sistema linguístico que ocorre dentro do contexto social, como sistema de regras e ainda
como objeto, de forma que se vê sua perspectiva analisada, o jogo não tem definição. Então é visto da forma que é analisada, cada um tira a sua conclusão de que é um jogo. Pode ser uma brincadeira com regras ou apenas brincadeiras. Os jogos e as brincadeiras estimulam a autoestima e a criatividade e a forma de se expressar. E por essa razão que o lúdico foi trazido para as escolas, usando como uma forma didática. O desenvolvimento da aquisição de outra língua perpassa pelas práticas sociais, sentimentos, opiniões, além de trazer a ludicidade como elemento de aquisição. Chegando mais na frente, nós temos o brincar e a música como estratégia de aprendizagem da língua estrangeira. O ensino era vivenciado por uma perspectiva tradicional, entretanto, desde o romantismo. O uso das brincadeiras em sala de aula vem ganhando espaços. Recorrendo ao dicionário Aurélio da língua portuguesa, constata-se que a brincadeira é um ato ou um efeito de brincar, divertimento, sobretudo entre crianças, brinquedos, jogos e outras definições. Mas esse divertimento foi colocado em sala e, quando associado ao ensino da língua estrangeira, percebe-se que os jogos e as atividades de memorização foram implantadas como atividade de motivação para uma abordagem comunicativa, graças ao seu aspecto interacionista. A necessidade da atualização pedagógica. Jogos lúdicos como forma de ferramenta do processo de ensino-aprendizagem. Jogos lúdicos na construção do conhecimento, no processo de ensino-aprendizagem do espanhol como língua estrangeira. Tivemos como objetivo geral detectar como ocorre o processo da construção de ensino-aprendizagem do espanhol como língua estrangeira através da utilização do lúdico em sala de aula com os alunos do 6º ano. Objetivos específicos: examinar a construção dos jogos lúdicos para o rendimento da aprendizagem, desenvolver a língua estrangeira através dos jogos e verificar a influência dos jogos na construção do conhecimento da língua espanhola. Nossa metodologia, nós primeiro tivemos pesquisas bibliográficas, onde pesquisamos os autores, os quais íamos trabalhar. Depois fizemos a pesquisa de campo, onde foi feita na escola Adventista do 7º dia, em Eunápolis. O lúdico, atividade humana, a história dos lúdicos, como já citamos, ao olhar de Huizinga, a origem desse antigo jogo faz alusão a culturas remotas e oscila entre o ritual mais solene e o divertimento puro e simples. Por vezes, elevando-se a sabedoria e por outras, limitando-se à simples rivalidade. Ambos significados de cunho abstrato se ampliam bem à arte sofista, que é a arte de brincar, o jogo em si. Aí nós temos o lúdico aí, quando nós trazemos esse lúdico para a sala de aula, tornando-se uma ferramenta com a qual nós podemos desenvolver o aprendizado dos nossos alunos. Aí temos a definição dos jogos lúdicos, que continuamos aí com o Huizinga. O jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, para Huizinga, o jogo é um divertimento,
é sair do dia a dia, do cotidiano, né? Então torna-se satisfatório para adultos e também para crianças. Lúdico com recurso didático. A ludicidade e a aquisição de uma língua estrangeira. O jogo é um instrumento pedagógico muito significativo e de grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, pois favorece o desenvolvimento corporal, estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, preparando a criança para viver em sociedade, participando e questionando os pressupostos das relações sociais, tais como estão postos, estimula, 1987. Isso quer dizer o quê? Como foi dito, o jogo não possibilita, traz satisfação não só para crianças, como para adultos também, né? O brincar e a música como estratégia de aprendizagem. O jogo é um fator didático altamente importante, mais do que o passatempo. Ele é elemento indispensável para o processo de ensino e aprendizagem. Educação pelo jogo deve ser, portanto, a preocupação básica de todos os professores que têm intenção de motivar seus alunos ao aprendizado, como diz o texto. Levantamento de dados e análise de resultado. Quando o professor trabalha com atividades lúdicas, envolve mais a turma, aumenta o prazer nas aulas e ajuda a desenvolver o ensino e a aprendizagem. Além de ser mais dinâmico, é interessante para os alunos. O profissional mostrou ter conhecimento da prática de ludicidade como recurso pedagógico, como faixa etária de 10 anos. Os jogos são utilizados diariamente nas aulas de língua espanhola em sala de aula. Então, isso aqui foi o que nós pesquisamos em campo. Vimos através da nossa pesquisa na sala de aula, né? O desempenho do profissional, quando usava para melhor entendimento seu assunto, ele usou jogos, né? E com a faixa etária de 10 anos, e ele usa isso com frequência, não é remoto, né? Um dia assim não, mas tem hábito de usá-los em sala de aula. E usando na sala de aula, né, podemos observar que conseguimos sim atingir alguns objetivos, claro que não todos, né? Porque é difícil conseguir atingir todos. Mas conseguimos atingir alguns objetivos, sim, na sala de aula utilizando os jogos. Considerações finais. A instituição pesquisada utiliza a ludicidade como ferramenta pedagógica, mostrando que este uso tem dado bastante resultados positivos para a instituição. E isso foi visível ao longo da pesquisa. Sabe-se que o ensino associado aos jogos lúdicos representa um grande aliado para os professores, em especial o curso de língua espanhola. Uma vez que a ludicidade enriquece as aulas, oportunizando aos alunos e professor uma maior interação dos conteúdos propostos. E outro aspecto que deve ser mencionado é o grande interesse do alunado em obter novos conhecimentos através de uma proposta que interage os conteúdos através dos jogos lúdicos. Muito obrigada.